pouquinho sobre a dinâmica familiar, né? Como que normalmente as famílias funcionam e as ordens que estão por trás do sistema familiar, de todo e qualquer sistema familiar, né? E quando acontecem alguns desequilíbrios ou não são observadas essas leis, né, chamadas leis, começa a surgir todo tipo de emaranhamento sistêmico. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar no final, procurar ser mais rápido na apresentação, para a gente ter um pouco mais de tempo no final para perguntas e respostas. Aí fica uma pergunta aí. Cada um pode fazer essa pergunta. Sim ou não? Estão com família saudável? Todo mundo aqui? Que coisa boa! Hã? Desejamos, né? Você quer ter uma família saudável? Queremos, né? Acho que todos nós queremos. Mas é isso que acontece nas famílias? A maioria das vezes não, né, gente? Por mais que a gente queira criar bem os filhos, ter relacionamentos construtivos com os pares, com os pais, com os irmãos, nem sempre a gente consegue, né? Então, todos queremos amar, mas não sabemos como. É ou não é, gente? Todo mundo está aqui para amar, para ser feliz, para acertar, para sentir que valeu a pena viver. Poxa, eu vim, eu vivi e eu sinto que eu cresci e que eu estou indo para um mundo mais amplo, achando que valeu a pena, né? Acho que todo mundo está aqui em busca disso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas leis, né? Que são as leis naturais de todo o sistema. A natureza levou 3,6 bilhões de anos para construir a vida. A vida tem suas próprias leis naturais. E essas leis, gente, não se discutem. É muito interessante porque, às vezes, uma coisa tão óbvia, tão assim natural, a gente questiona, a gente tem opinião, a gente quer mudar. Por exemplo, um ritmo biológico, né? Para as mulheres, com seus vários sistemas, seus ciclos, né? E hoje em dia tem uma febre, tem uma dinâmica, a mulher vai chegando aos 32 anos, 35 anos, então ela começa a entrar num desespero, porque acha que não pode mais ser mãe. Então tem uma inversão de uma coisa que é natural, que há muito tempo as mulheres pariam seus filhos, de parto normal, obviamente, né, que é o parto natural, por muitos e muitos anos. E não tinha essa coisa que tem agora, é um fenômeno, né? Então a gente vai vendo que a coisa que era natural está ficando cada vez mais artificial. Aqui no Brasil, então, é uma coisa escandalosa. Uma mulher hoje que quer ganhar um filho de parto natural, ela tem que... Vocês sabem, né? Não preciso nem falar. É muito difícil. Então, o que era natural está mudando, está deixando de ser natural e está super artificial. Então, a vida já vem de uma maneira artificial. Até para nascer, as pessoas vão nascendo de maneira cada vez mais artificial. Vai fugindo do natural. Então, na medida em que o tempo vai passando e essa coisa que não é natural vai acontecendo, acontece a extinção. Do mesmo jeito que a gente vê a extinção de várias espécies na natureza, na família é a mesma coisa. Quantos filhos os casais estão tendo hoje? O normal. Quantos? 2 filhos, e olhe lá. Quantos filhos os nossos avós tinham? 14, 20, não é? Tá vendo? Então as famílias agora elas estão enfraquecendo. Quantos filhos dessa família que já é reduzida não se casam e também não têm filhos? É muito comum. Então são vários galhos dessa árvore que vão secando e essa família vai enfraquecendo. Os casamentos hoje vão ficando cada vez mais fracos.
Aqui nessa sala, praticamente, muitas pessoas aqui já estão no seu segundo casamento ou no seu terceiro. Ou quem sabe no seu quarto. Aqui. Não é? É isso, gente. Então, se a gente jogar uma lente assim para o futuro, o que vai acontecer com a família? A gente sabe, né? Extinção. Então, ao invés da família ir para a vida, que é o quê? Sair de casa, se tornar adulto, não é? Ter um par, ombro a ombro, e ter seus próprios filhos. Os filhos estão o quê? Olhando para trás, estão ainda colados em pai e mãe. Isso é muito comum hoje. Você olha pessoas com 30, com até 40 anos ainda presos ao sistema de origem, né? Então, ao invés eles irem para frente, eles estão voltados para onde? Para trás, para a origem, para onde tudo começou. E aí começa a perder força, né? A família enfraquece, os casamentos são bem mais fracos e muitos deles sem reprodução. A família se encerra porque não segue as leis naturais da vida. Não é? A senhora está vendo e balançando a cabecinha porque essa discussão não era uma discussão na época da senhora, né? Ter ou não ter filhos, ai, parto normal, parto cesariano. Imagina as mulheres ficar discutindo isso. Era tão natural, né? Ter filhos e a vida seguir a partir disso. Então, na natureza, basicamente é isso. A gente vê as leis, segue as escolhas, toma decisões e nunca contraria as leis naturais, senão as consequências virão. Lei natural igual a família saudável. Saiu do natural, família doentia. Filhos doentes. Gente, não é doente fisicamente apenas, não. Doente é drogadição, dependências, depressão, alternâncias. Isso tudo é doença. Doença da alma, doença do espírito, doença da mente. Ok? É o que mais a gente está vendo hoje, né? Causas e soluções de conflitos familiares. A vida funciona do jeito dela e não se importa com o que você acha. Não seguindo as leis, teremos consequências que vão gerar conflitos familiares e problemas. Para resolver, tem que entender o que são as leis naturais e o que é saudável. Então, saiu do natural, doentio. Voltou para a lei natural, saudável. Olha aí, gente. Família saudável. Tá faltando alguém aí? Dentro dessa foto, não, né? Então, a primeira lei da família saudável é a lei do pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Ontem eu conversava com uma moça que me ajuda em casa e ela é uma pessoa que tem muitos problemas na vida dela. E ontem ela estava bem tristinha, eu parei um pouquinho para conversar com ela. Ela tem 3 filhos, a terceira filha dela com 12 anos já foi mãe. E muitos problemas que essa moça tem. Cada filho é de um pai. Cadê esses pais? Não quero nem ver. Então, a primeira lei, que é essa lei do pertencimento, no caso dessa moça, é uma lei que é altamente desrespeitada. Os pais dos filhos dela não têm direito a pertencer. Assim como o próprio pai dela não teve direito a pertencer. Então ela está só repetindo. Ela já teve problema com os pais, agora tem com os filhos dela, e esses que estão nascendo, que já tem essa netinha, vai também ter, porque esse rapaz que é o pai da netinha dela, também não tem direito a pertencer. Ninguém quer saber dele. Ok? Então é isso que acontece. Então não importa o contexto, gente. Se só ficou com a pessoa uma vez, gerou um filho, foi embora, nunca deu pensão, não importa. A lei não está interessada nisso, por isso que tinha aquela frase lá no início. A natureza tem os seus próprios ritmos e a sua própria lei. Não está se preocupando com a nossa opinião.
e ela não vai admitir exclusão. Então é a primeira lei natural. Todos têm direito a ter um lugar na família. Ninguém tem o direito de tirar um elemento da família e descartar. Ninguém. Todos precisam fazer parte da família. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Agora estão entendendo agora um pouco mais o que é família saudável e doentia? Tá caindo a ficha agora para vocês? Vou fazer a pergunta agora. A família de vocês é saudável? Quem é que não tem exclusão na família aqui? Levanta a mão. Tá vendo? Tio que não gosta, tio bêbado, tio, filho drogado, primo maluco, vô pirado, não sei quem falido, não sei quem, a prostituta, o ladrão, o assassino. É o que mais tem. Toda família tem um caso desse. Aí as pessoas querem esses parentes por perto? Não, ninguém nem fala. Aquele que se suicidou, aquele que ficou louco, aquele que era o pirado, aquele que era o isso, que era o aquilo, não é? Qual que é a tendência que a gente tem? Excluir. E quando essas pessoas nos fazem mal, aí é que a gente vai repetindo. A gente não deixa ninguém da família amar o excluído, é ou não é? Eu não gosto da pessoa, aí com a minha filha ou com o meu filho eu vou ficar incutindo isso que eu não gosto nessa pessoa. Então esse aqui também vai repetir essa mesma aversão. Então daqui a pouco, gente, fica uma pessoa realmente apagada na família. E não é só uma não, às vezes são várias. Tem uma pergunta ali atrás? O que é considerado família? Nós vamos ver já já, tá bom? Alguma dúvida nessa primeira lei? Sim, gente? Ó, só tem 3 leis. Se a primeira é contrariada, a nossa família é saudável? Já é uma família doentia. Vai acontecer algum problema lá na frente para reincluir esse que foi excluído. Nós vamos entender isso daqui a pouco, tá bom? Quem pertence à família? Respondendo aí a sua pergunta. Os familiares, isso é óbvio, né? Todas as pessoas que afetaram o destino. Quem é que pode, por exemplo, afetar o meu destino? Vamos supor, eu vou montar uma empresa e eu tenho um sócio. E dessa empresa houve uma repercussão séria na minha vida. Ou uma falência, ou um sucesso, né? Uma mudança expressiva na minha vida. Esse meu sócio pertence ao meu sistema. É o sistema dele familiar junto com o meu, mas ele pertence, tá? Então todas as pessoas que afetam o destino. Uma babá que cuidou do seu filho foi alguém muito importante durante muitos anos na sua vida. Essa pessoa afetou o destino da sua família, ela pertence, ok? Aí são sistemas que se ligaram, né? Isso que eu dei esse exemplo. Às vezes um sócio, então são sistemas que se ligam. Todos esses têm direito de pertencer. Respondi a sua pergunta? Mais ou menos. Quais seriam os familiares? Pai, mãe, avós, tios, irmãos, filhos, bisavós, trisavós, tataravós, tios, né? São muitos. Primos, netos, sobrinhos, tá? Toda a árvore, todos têm seu lugar. Os problemas, quando essa lei do pertencimento ela não é respeitada. Um dos problemas muito comum é a identificação. O que é a identificação? Vamos supor que tem um tio com problema de alcoolismo e esse tio foi excluído do sistema. Na geração futura, um sobrinho que às vezes nunca nem conheceu, ou sei lá quem, 2 gerações depois, começa a ocupar o lugar do tio excluído. Como ele faz isso? Bebendo. Bebendo. É uma forma dele dizer: eu vejo você, esse lugar ficou vazio, tá? Desse tio excluído. Aí ele está aqui nessa geração. Ele se identifica com aquele destino do tio
e ele vem e ocupa o lugar do tio. Aí ele fica igualzinho o tio. Vocês conhecem isso? Ela conhece. Quem é que não conhece isso? Nossa, mas esse menino aqui é igualzinho o bisavô dele. Ele tem até o jeitinho assim de olhar. Isso é a identificação. É quando alguém do sistema ocupa o lugar daquele que foi excluído. Alguma dúvida a respeito disso aqui? Todo mundo tem um exemplo assim em casa, na família? Sim? Às vezes é a própria pessoa, né? Ih, saquei, estou ocupando o lugar da minha tia solteirona. Hein? Super comum. A tia que nunca se casou, que cuidou da família inteira. Ela só cuida, aliás, ela já tem uma família, que ela fica cuidando dos sobrinhos, arranjando sempre a ocupação. Então ela já está casada nesse lugar que não é dela. Alguém morre, ela vai para aquele lugar e vai cuidar da família que não é dela, por isso ela não se casa, né? Problemas parentais, né? Outro problema projetos parentais. Outro problema muito comum, né? O que seria isso aí? Digamos que uma família tem um filho, um casal de filhos, e os pais olham para aquele filho e têm um projeto para ele. Eles amam aquele projeto. Eles não estão interessados se o filho quer seguir aquela profissão. Eles não estão interessados se o filho está feliz naquilo que ele está buscando para ele. Eles estão interessados naquilo que eles idealizaram para o próprio filho. E aí, com aquela vontade, eles constroem um projeto de vida para aquele filho. Tá rindo? Não é assim? Eu não sei, passei por isso. Então, é muito comum, né, gente, isso acontecer. E aí, o que a pessoa que fica com essa carga, com esse peso, às vezes é muito difícil, porque ele está seguindo um destino que não é dele e, por um amor àqueles pais, fica se forçando a fazer uma coisa que não gosta, ou não quer, ou não se sente bem. E aí uma forma de matar, né, o projeto do pai ou da mãe. Então, às vezes acontece um suicídio precoce, que a pessoa não aguenta mais aquilo. Ou são pessoas que vão abortando os seus próprios projetos de vida. Isso é muito comum de acontecer. Então, abortos em família, acontece muito isso. A pessoa também repete esse aborto, né? Ela começa um projeto, termina. Começa outro projeto, termina. Conhece assim essa dinâmica? Esse tipo de situação é muito comum. Tudo que começa não dá conta de terminar. Então, esses projetos vão sendo abortados, né? Mortos. De uma maneira inconsciente, tá, gente? Isso aí é inconsciente. Quem é que está atuando nesse caso? Não é a pessoa só, é a alma da família. Todos que pertencem à família. A alma sabe o que está acontecendo ali. Nem sempre a gente sabe. Seguir o destino do excluído. Então, às vezes, a pessoa segue o destino do excluído assim, ó, em mortes prematuras, falências, abortos. É muito comum. Por exemplo, situações muito comuns, histórias mal resolvidas com terras, né? Com imóveis desse tipo, com terras. Às vezes aquela terra ela foi adquirida e foi adquirida à custa de muito sofrimento e muitas mortes. E às vezes uma geração lá na frente está repetindo aquele destino. Então ele não consegue ter sucesso, tudo que ele tem ele perde, tudo que ele constrói ele perde. Toda a terra ou todo o imóvel que ele adquire, daqui a pouco ele já está devendo mais do que ele tinha. Para reequilibrar, às vezes, perdas que ficaram em gerações lá atrás. Tá claro para vocês isso aqui, gente? Está muito confuso? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Repetição do passado. A tendência de copiar o destino, né? Minha avó foi assim, minha mãe foi assim e eu sou assim.
Isso tudo diz respeito à lei do pertencimento. A lei do pertencimento e das outras também. Nesse caso é bem específica, né? Porque são identificações específicas com determinadas pessoas, determinados destinos. Tudo relacionado à lei do não pertencimento, tá? Então, aqui que eu estava falando, a cabeça não sabe, mas a alma da família sempre sabe. Nem sempre a gente sabe. O que aconteceu com a minha bisavó? Não sei nem o nome dela. A maioria das vezes a gente nem sabe. Mas a alma da família sabe o que aconteceu com ela, o destino dela. Eu não vejo, mas eu sinto. Os traumas do passado vão só se repetindo. E o que eu quero é diferente do que precisa ser feito. Porque às vezes eu quero uma coisa, gente, mas o que precisa ser feito é outra completamente. Às vezes é só olhar para o passado e falar: eu vejo que vocês estão aí, que vocês fazem parte. Por exemplo, o caso daquela moça que eu estava falando, né? Ela quer o melhor para as filhas dela, porque ela acha que aqueles homens não são os pais certos para elas. Ela está querendo o melhor. Mas é isso que está acontecendo? Não é. Porque as moças têm muito problema. Uma com 12 anos ser mãe, gente, olha só que problemão. Não é fácil. Segunda lei, a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Aí eu peguei essa imagem porque essa imagem é bem interessante. Nós temos 3 tamanhos ali, né? Vamos chamar ali de avós, pais e filhos. Então, entre adultos, o dar e receber, ele é assim, ó. Numa relação entre casal, o dar e receber é nessa ordem aqui. Né? A gente vai se equilibrando assim. Então, esses 2 adultos aqui, ó, eles vão dar um para o outro horizontalmente. Esse maior, em relação ao menor, o dar e o receber é vertical. Esse aqui também. Pai dá para o filho, de maneira vertical. Só que aqui, ó, é uma relação entre o pai e uma criança. Então, adultos e filhos crianças, a relação é vertical. Quando essas crianças se tornam adultos, o que acontece? Horizontaliza, gente. Isso é muito importante observar, porque tem filhos que se tornam adultos e passam a vida toda querendo que papai e mamãe cuide deles. Da caminha deles, da comidinha dele, do remedinho dele, da meinha lavada dele, da conta dele, da gasolina dele, do celular novo dele. Percebe? Aí é só problema, gente. É só problema. Filho que não cresce é só problema. Porque mata a família. A pessoa fica olhando para trás, fica preso na geração de origem. E a vida dele segue para frente, não é em direção aos pais. Tá? Então, olha lá, ó. A lei do equilíbrio entre o dar e receber com adultos e filhos adultos volta a horizontalizar. Porque senão é um tal de... Ou então inverte, né? O pai fica criancinha e o filho quer virar o papai da mamãezinha que agora virou bebê. Então é outro embaraço, é só problema, tá? Então esse equilíbrio aqui, ó, isso aqui tem que ficar muito bem observado dentro da família. No casal, quando tem um desequilíbrio muito grande, por exemplo, isso é muito comum, um dos cônjuges, ele financia toda a formação do outro, paga faculdade durante anos e anos, e a pessoa fica dependente dessa pessoa nesse período inteiro. Quando essa pessoa se forma, o que acontece? Mas essa turma aqui, vou te falar, já tirou 10, né? Gente, o desequilíbrio é tanto que a pessoa vai embora, ela não dá conta.
recebeu demais, não consegue, fica assim, ó. Fica tão devedor do outro que a única forma é dar as costas e vai embora. Isso é o que o Bert Hellinger diz que é a coisa mais comum de acontecer. Na próxima vez que um marido ou um namorado oferecer para pagar um curso, vocês falam: meu amor, por favor, eu vou fazer faxina, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu vou pagar a minha faculdade. Presta atenção. Ele fica É sério. Não, ele fica cheio, né? Ele fica em desequilíbrio. De tanto receber, que fica tão desequilibrado, ele não consegue repor isso. Isso tudo é movimento inconsciente, tá, gente? Ninguém está pensando: ah, ele pagou a minha faculdade, agora eu não dou conta. Não é isso. A pessoa não dá conta. É demais, o outro fica desse tamanho e você fica aqui, ó. Aí você não dá conta, essa relação fica desequilibrada. A única forma de você se sentir aliviada é você saindo da relação. Entendeu? Isso é um movimento sistêmico inconsciente. Tá ficando claro, gente? Vocês conhecem exemplos desse tipo? É muito comum. É muito comum. O Bert Hellinger, o que ele fez? Bert Hellinger foi quem sistematizou as constelações familiares, né? Ele passou por vários tipos de formação ao longo da vida dele. Hoje ele está com uns 92 anos. Então, ele foi um terapeuta já nessa fase final, né, de observar muito. Ele não tem essa coisa de uma teoria. Tudo que ele fala, a pessoa quer dizer que toda vez ele não. Toda vez não. Cada sistema funciona do seu próprio jeito. Ele evita essa coisa. É sempre assim. Não é sempre assim. Mas o que ele fala é do que eu observei. Então, com 30 anos fazendo constelação, quando ele montava a constelação da família, acontecia um movimento desse tipo. Então, do que ele observava, esse movimento era muito comum. É o mais comum de acontecer. Não que seja a regra, tá, gente? Mas é o mais comum. Oi? Mas também pode acontecer da pessoa que doou demais também cansar de doar e sair do sistema. Pode, se ele tiver numa outra dinâmica. Mas se ele é o papaizinho que cuida do filhinho, ele vai ficar ali a vida toda. Ele vai arranjar outro para ele cuidar. Porque tem que ver em que lugar que ele está. Se ele está no lugar de pai, de provedor, ele vai arranjar outro que repita essa mesma possibilidade dele ficar sempre nesse papel. Então, gente, nessa ordem, né, de entre o dar e receber, tem uma coisa chamada função e uma ordem. Eu coloquei um exemplo aqui bem assim, corriqueiro, só para a gente ver como é que isso se equilibra dentro da nossa vida, né? Porque senão a gente fala: poxa, mas como é que esse dar e receber se equilibra? Aí eu coloquei esse exemplo que é bem interessante, um contrato de uma função. Você vai, por exemplo, a um médico ou um terapeuta, um profissional qualquer. Quando ele está nessa posição de profissional, ele está nessa ordem, ó. Você vai pedir uma ajuda e ele está nessa ordem, ele te oferece uma ajuda. Na hora que você paga, o que acontece? Entra em equilíbrio. Então você não fica devedor dessa relação de ajuda. Isso é muito interessante, gente, ainda mais hoje em relação às terapêuticas e em relação ao dar e receber. Todos têm algo a dar. Todos têm algo a dar. Não se vinculem a coisas que vocês fiquem só recebendo. Tudo de graça, vem tudo de graça e vocês ficam o tempo todo só recebendo. Isso não é saudável. Porque a lei da natureza não opera dessa forma. Fica só tirando da terra para você ver. A terra tem essa dinâmica de dar. Mas se você só tirar, o que acontece? Tudo vai escassear ali. Não tem jeito. Agora, se você aduba, se você reincorpora orgânicos, né, Zezé? Você que está mexendo com a terra agora, você sabe disso. O que a terra traz de volta? Multiplicado, mas você tem um cuidado ali. Você olha para aquilo, você está colocando alguma coisa, energia, amor, o seu trabalho, reincorporando orgânicos ali, não é isso? Então, nessa função aqui, gente, é muito interessante, né? Aí, beleza. Aí você
Com esse dinheiro, então, né, com esse dinheiro, por exemplo, eu sou terapeuta, eu trabalho nessa relação de ajuda. Aí meu cliente vai, paga, né, o meu trabalho, aí a nossa relação se equilibra, ele não me deve nada e se oferecer alguma ajuda para ele não está me devendo, e nem eu a ele, né? Aí eu pego esse dinheiro, né, por exemplo, e vou ao dentista, né? Aí o dentista está assim em relação a mim. Na hora que eu pago essa consulta, eu reequilibro. Então a gente vai vendo que a nossa vida, dentro dessa função e ordem, a gente vai observando essas leis em várias dinâmicas de relacionamentos na nossa vida. Sempre observando, eu estou dando também alguma coisa em troca para ficar nesse vínculo equilibrado. Ficou claro, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta nesse? Então, o fluxo de amor, né, faz uma família ser saudável. Esse fluxo aí de dar e receber. Quando é que esse filho vai dar conta de dar algo tão valioso para esse pai aqui, quanto ele recebeu, que foi a vida que ele teve? Quando? Quando? Quando o quê? Quando ele tiver o próprio filho. Aí ele vai reequilibrar em relação ao pai. Olha como é bonito o movimento da vida. É por isso que uma família, quando ela vai extinguindo, né, ela vai indo em direção à morte, não à vida, os problemas aumentam. Porque sempre as pessoas vão ficar devedores. Porque em relação à vida não vai conseguir recuperar esse bem nunca. Aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas aí quem não tem filho, tá condenado? Não, né, gente? Porque não são só filhos, projetos também são filhos, tá? Se você tem um projeto, se você tem um espaço, se você tem uma atividade, e essa atividade é algo que não é exatamente só para você, uma coisa que você faz para uma comunidade, você faz para um grupo, você faz no seu condomínio, um projeto, né? Um projeto que desenvolve um produto, esse produto vai beneficiar muitas pessoas, isso é considerado um filho também, tá? Tudo bem? Podemos seguir? Mas eu não entendi. Então, é considerado um filho, mas o que é importante aí? O importante é porque nessa relação aqui, ó, de dar e receber em relação aos pais, tem uma coisa que a gente sempre vai ficar devedor em relação aos nossos pais. Que a gente não tem como retribuir para eles, que é a vida que a gente recebeu. Quando a gente tem o nosso filho, a gente também colocou no mundo, a gente deu a vida para alguém. Então essa relação ela se equilibra. Aí outra coisa, entre fala bem alto, filhos adultos e pais, né? Vamos supor que hoje é muito comum aquilo que você falou, os filhos não querem sair de casa, dependem. Isso, aí o adulto saudável faz o quê? Eu sou adulto, eu cuido da minha vida, você é adulto, você cuida da sua. Porque o pai doente vai fazer o quê? Parar de cuidar da vida dele, vai cuidar da vida de quem? Do filho. Aí ele quer viajar, não pode, se sente culpado. Porque o filho está encalhado dentro de casa, com problema, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Não é assim? Hein? Por que vocês viram, gente? Aí a pessoa se sente culpada, não dá conta. Não dá conta de comprar uma roupa, não dá conta de viajar, não dá conta de ter namorado, não dá conta de fazer nada. Porque o filho, coitadinho, tá com problema e ele se sente culpado, com medo de ir, chegar, o filho tá morto dentro de casa. O que acontece, rola altas chantagens, gente. E se os pais estiverem emaranhados, eles embarcam bonitinho. Eles vão realmente se sentir o culpado do filho querer se drogar, se suicidar, enfim, fazer o que ele tá só fazendo, que é para mostrar o lugar dele na família. Às vezes é só um sinal de alerta, se você não vê. Sim? Que emaranhado, hein? É, filho, o buraco é fundo. E todo mundo aqui tinha família saudável no início da palestra.
Não é engraçado? Hein? Não sabe, quer saber. A gente ri para não chorar, Zezé. Bom, vamos seguir. Olha aqui. Aqui, né? O fluxo de amor faz uma família ser saudável. Essa outra transparência, vocês vão ver, ela é essencial para o entendimento do que é o amor saudável, gente. O amor também segue alguns níveis. Aqui são 7 níveis. São níveis do amor grego. Acho que são 12 níveis. Aqui tem 7 níveis. Então, olha, é do receber em direção ao dar. Primeiro nível, porneia. Primeiro e segundo nível é o nível infantil. Terceiro e quarto, adulto. Quinto, sexto e sétimo, divino. Vamos ver um por um, assim, bem detalhadamente. Primeiro nível, porneia. É o nível do bebê pela mãe. Gente, quando a gente nasce, a gente não tem um senso assim de mundo, de sociedade, de quem faz parte. A única coisa que a gente sente é eu existo. E o único vínculo é a mãe. Não tem outro, gente. É o vínculo mais importante. Porque a mãe representa a sobrevivência para a criança. Então, o primeiro nível é esse aí, ó, o amor do bebê pela mãe. Eu existo, você cuida de mim. Você me dá e eu recebo. É só isso. É uma simbiose com a mãe. E dá trabalho pra caramba. O que eu dou pra você, mamãe? Trabalho. A minha forma de retribuir é essa. Eu faço cocô não sei quantas vezes à noite. Eu acordo, eu faço xixi, eu tenho dor de garganta, febre. Eu te dou muito trabalho. Então, nessa fase, a criança só recebe e dá trabalho. Né? Agora, nesse ponto aí, a nossa sociedade está rompendo com esse tipo de amor, dizendo que você tem que afastar a criança para ela não ficar dependente de você. Né? Tem que dormir quietinha lá no berço e a criança não tem condição de fazer isso. De adaptar, né? Tem que encontrar o equilíbrio, né? Em relação a isso. Segundo nível, estorgé. Existe, aí já começa, olha como é bonito, gente. Nessa fase, a criança já começa a identificar o pai e sentir falta dele. Olha que interessante. Então, existe a mãe e existe o pai. E um é diferente do outro. Começa a haver essa percepção. A criança vai começar a identificar a presença dos dois, o amor dos dois, vai percebê-los como um casal que se ama, perceber que um é diferente do outro. E percebendo isso, a criança começa a desenvolver um senso de que ela também pode existir como um indivíduo. Olha a importância, gente. Olha a importância, hein? Porque se o filho é só criado pela mãe, o que acontece? O que acontece, gente? Ele se casa com a mãe. É óbvio. É óbvio. É importante ter isso aqui, ó, esse nível de amor estorgé, que é a presença do pai. Por quê? Porque o pai tem uma função, a mãe tem uma e o pai tem outra. Então, olha, ele vai ganhar a individualidade dele e a mãe, o amor da mãe é o amor do igual. E o amor do pai é o amor do diferente. Quando a criança está lá no primeiro nível, porneia, ela não vê diferença nenhuma, é uma simbiose, não é? Todo processo de simbiose é o quê? Você só se vê fundido com o outro, não é assim? Simbiose não é assim? Não tem diferença ainda. Quando a criança vai crescendo, que ela começa a verificar essa dinâmica e ver que tem o pai também, já começa a ver que tem uma diferença ali. Então, o pai é o amor do diferente. A criança começa já a sentir que faz parte do sistema. Olha como é importante isso. Porque ali o pai e a mãe, pode saber, o pai vai falar de um jeito, não é assim? E a mãe vai falar de outro. Quem é que vocês já viram alguma vez o pai e a mãe falar igual? Não existe. Se falar, eu vou falar onde que vocês viram isso? O pai vai fazer... Vamos fazer bagunça, vamos jogar brinquedo na sala, vamos brincar de não sei o que. Faz a bagunça. A mãe quer arrumar, quer guardar, quer deixar tudo bonitinho, né? E assim,
as dinâmicas são diferentes. Mas quando a criança vai para esse nível de amor, que ela começa a fazer parte do sistema, algumas regras, alguma coisa de ordem começa a surgir. Então ela já tem a sua tarefa, o seu dever, o arrumar o seu quarto, nem que seja forrar a sua cama. Se fica só a mãe vai pedir para o filho forrar a cama ou ela vai lá e forra a cama do filho? Forra, a gente sabe que é assim. Se tiver com o pai, é o pai que vai forrar a cama? Vocês já viram o pai forrando cama de menino? Pegando toalha bagunçada, pegando meia, assim, só se o pai tiver na função mãe. Aí é que vocês podem estar confundindo. Se o pai tiver na função mãe, pode ser que ele faça isso. Mas se ele tiver na função pai, meu filho, vai pegar o jornal dele, vai ler o jornal dele, deixa lá as meias tudo voando no meio da sala. Ele não vai catar meia de menino, não. Certo? Porque a função do pai não é essa. Eu não estou falando função assim, gente, do tipo formatação. Eu recebi que eu sou... A função é uma coisa internalizada da natureza, tá? É da natureza. Então a criança começa, ó, olha que legal, a perceber isso aqui, ó, que ela faz parte do sistema. Então ela tem hora de guardar os brinquedos, tem tarefas a cumprir. E aqui começa uma pequena doação ao sistema. Quebra a mão se a criança for lavar lá a xícara e o copo e o pratinho que comeu, quebra a mão. Que é outra coisa que às vezes fica meio difícil. Ah, mas eu não vou deixar, eu não fazia ou eu fazia, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Não, gente, é para começar a ampliar a capacidade de amor, isso é saudável. Então ele começa a fazer alguma coisinha dentro de casa, começa a ter um senso de que ele faz parte. E aí esse senso aqui, ó, eu existo no sistema, eu tenho direitos e deveres. Isso é essencial, gente, para a vida. Não é? A senhora que tem mais experiência de vida, a senhora não concorda que isso é essencial para a vida? Como que é bom a gente saber que tinha aqueles ritos, né, na família de algumas gerações, como aquilo lá era importante, horário, né? Poxa, aquilo lá era bom pra caramba. Hoje em dia não tem nada disso, tá uma bagunça. As crianças estão perdidas e os pais mais ainda. Os pais estão perdidos, gente. Porque eles não sabem. Porque vai fugindo dessas leis aí. Disso que é muito natural. Terceiro nível, filia. É o amor que significa amizade. Olha como é bonito, gente. Só que é uma amizade por alguém de fora. Não é assim que começa? Quero dormir na casa do meu amigo. E começa a infernizar a vida dos pais. Porque eles não querem só aquele amor. Não, fica aqui, fica aqui. Eles querem esse vínculo de amor lá fora. Que os pais não conseguem dar. Porque amor de pai e de mãe é uma coisa. Amor de amigo é outra. E é importante e é saudável. Tem coisa que só se conta para amigo. Se contar para mãe tem alguma coisa errada, gente. Pela mãe do Santo Cristo. Contou para mãe, não contou para amigo. Já não estou no lugar de mãe mais. Tem que entender. São lugares. Mas existem famílias. Ah, mas a minha mãe é a minha melhor amiga. Tique, tique, tique. Tem que entender o que está acontecendo nessa família. Tem alguma coisa errada. Mãe é mãe, pai é pai, amigo é amigo. Mas existe família que as crianças não gostam de ir para casa dos outros, então também não é legal, né? Também não. Não estou nem dizendo ir para casa dos outros, né, Zezé? Eu estou dizendo assim, amigo fora, né? Então, olha lá, ó. Eu amo alguém de fora. É a minha forma de amar está se ampliando. Olha como é bonito isso, gente. É claro, eu não amo só pai, mãe, irmão e vovó e vovô. Eu amo alguém que não tem nada a ver com a minha família.
É um desenvolvimento do amor. Lembra que são os níveis do amor? É isso que a gente está vendo agora. As formas de amar, né? Então, ó, o primeiro núcleo para se tornar adulto, né? Onde eu vou ter uma relação de equilíbrio, é a minha família. Nesse núcleo eu dou e recebo na mesma proporção. Esse amor é essencial, amplia minha capacidade de amar. Se eu tenho isso saudável, eu vou também ter relações de amigos, assim, com amigos, relações muito saudáveis. Tá ficando claro, gente? Diga. Sobre a questão anterior, está falando sobre os pai e mãe, né? No caso, a relação com o pai e a relação com a mãe. No caso, se os pais são separados e a criança tem guarda compartilhada, né? Continua a mesma coisa. Enquanto tá com o pai... Não. É assim, gente, o que acontece quando fala alienação parental, né? Todo mundo conhece esse termo. É quando tem uma situação desse tipo e um dos cônjuges ou até os dois ficam cerceando a criança dos momentos com esse pai, ou sendo doutrinadas em relação ao pai, ou sendo, sabe, coagidas, não é? Ali limitadas em relação ao pai. Esse tipo de coisa não é bom, mas... na hora da guarda compartilhada, você continua, quem é o pai continua sendo o pai e a mãe continua sendo a mãe. Se estão em lugares saudáveis, não vai acontecer distorção nenhuma. Depende do lugar em que a pessoa está, né? Se ela está sentindo que ele está no lugar dele, tudo bem. Eu ia dar um exemplo aqui e me fugiu. Deixa eu ver se ele volta aqui. Que é um exemplo muito comum em situação desse tipo, né? Mas vamos lá, na hora que ele voltar eu falo, se voltar. Valéria, quando você falou do amor infantil, que você usou muitas figuras do pai e da mãe, né? A gente sabe que hoje nossa conjuntura familiar é totalmente diferente. A criança pode ter 2 pais, pode ter 2 mães ou 3 mães, o avô e a tia, que é a família dela. Então você acha que esse modelo vai se reproduzir sempre? Mesmo se for um casal gay? Ou... Você trouxe uma pergunta muito importante, né? Que eu acho que é uma pergunta assim... que a gente precisa olhar com muita objetividade. Adoções, casais, né, desse tipo, com essa configuração que você colocou. Gente, a coisa mais comum é que os pais, vou chamar de biológico, eu não gosto de usar esse termo, porque para mim pai e mãe, a gente só tem um. Eu não tenho 2 pais ou 2 mães. Da vida, porque o que é pai e mãe? Aquele que dá vida. Não existe outra forma de dizer. Tem alguém que cuida, tem alguém que, né, adotou e tudo, mas pai e mãe, gente, é da natureza. É quem deu a vida, certo? E o que acontece que é muito comum é esses pais não serem honrados. A maioria das vezes eles são o quê? Excluídos. Estou cansada de ver. Tem uma avó que é muito bonitinha, uma senhorinha, já tem, sei lá, acho que quase uns 80 anos, e vai cuidando, que tanto de menino, de sobrinho, vai cuidando, que tanto, sabe, vocês conhecem, né, esse tipo de dinâmica. Os filhos crescem, não tem o que fazer, vai cuidando. Aí já está cuidando uma neta, não sei o quê. Pergunta quem ela acha que é melhor mãe para a neta dela. Tudo que vem da mãe, porque a mãe não estudou, porque a mãe é ignorante, porque a mãe não sabe, porque a mãe é crente, porque entendeu? Tudo que vem da mãe da criança, ela discrimina. A mãe certa para essa neta é ela mesma. Qual vai ser o futuro dessa menina? Só vai ter uma criança problemática, e ela já é problemática. Porque ela não pode nem amar a mãe dela. Se ela chega contando alguma coisa bonitinha, ou gostosa, ou legal da mãe, a avó recrimina, começa a reclamar. Então a criança não pode nem amar os pais. Então aí eu diria que depende dessa relação de inclusão, de respeito, entendeu? Se isso tudo estiver sendo observado, eu acredito que a família pode sim ser saudável, mas se não for observado, vai ter muito problema. Muito problema, gente, é comum. Isso vale para Sim. Isso vale para qualquer configuração. Qualquer figuração. A gente está falando aqui, gente, de lugar. Todos têm direito a pertencer. Se eu tiro essa pessoa da minha vida, do lugar que ele tem, e quero colocar alguém melhor do que ele,
um pai certo para mim, eu vou ter problema. Ah, esse pai não me serviu, porque ele me abandonou, ele me espancava, ele me abusava, ele isso, ele aquilo, ele ajudou da minha mãe, ele fez... Eu não quero, esse pai nunca foi um pai para mim. Ontem eu ouvi isso de uma moça. Ah, minha mãe nunca foi mãe. Aí chega, dói aqui. Só de botar um filho no mundo, gente, a pessoa já cumpriu a função, já deu a vida. Se não cuidou, se foi assim ou foi assado, são outros desdobramentos, né? Então, aí a gente fica tentando botar alguém mais certo pra gente. Não que isso não exista, é claro que isso exista, desde que aquele que tem o lugar dele seja reverenciado no lugar dele. Lembra? Todos têm direito a pertencer, não é isso? Ninguém tem direito de dizer, esse não serve, esse é o certo para você. Nem a gente mesmo, tá bom? Senão, gente, a gente passa uma vida inteira fazendo terapia, tentando se acertar, tentando ser feliz, tentando, sabe, encaixar na vida, ter raiz, e sempre tá raso. E não sabe por quê. Claro, porque não tem contato com as próprias raízes. E raiz, gente, é ancestralidade, não tem jeito. São os meus pais que estão atrás de mim, os meus avós, os meus bisavós, todos que vieram antes de mim para que eu pudesse existir. Isso é raiz. Se uma parte dessa raiz eu nego, eu não olho, dou as costas, eu fico andando assim na vida, ó, pela metade. Eu sou feliz numa coisinha, mas eu sou deprimido em outra, eu sou meio desconectado em outra. Claro, porque eu estou desconectado da minha fonte. Mesmo que tenha alguém maravilhoso na minha vida que tenha me cuidado, essa pessoa é de um sistema, lembra? Ele faz parte, é óbvio que faz. Lembra que eu falei? A moça perguntou quem faz parte do sistema? Todos que alterar, todos que mudaram o destino. Se vem alguém, um pai ou uma mãe de fora, faz parte. Mas é um sistema junto com o outro. Os originais não podem deixar de existir. Eles têm que ter esse lugar. Mas, tudo bem? Uma dúvida. Sim. Se um casal, seja qual for a configuração, cuida de um filho, ou por exemplo, que é um órfão, que os pais morreram, ou que foram completamente abandonados, mas eles foram criados por um casal ou homoafetivo, ou um casal normal, com todo amor, com todo carinho, como pais, seja qual for a configuração. Isso é uma configuração de uma família saudável. Depende. Essa criança sabe que ele tem pais que não são aqueles? Eu recebi recentemente uma moça aqui no meu consultório. Ah, meu filho está com muito problema, eu não sei lidar com isso. Acho que ele tinha uns 13 anos. Ele mente demais. Mente, não sei o que, isso e aquele problema na escola e um drama. Aí eu vou começar a conversar com a família, com ela sobre a família dela. O filho, esse garoto, tem o pai dele, que foi só um namorado, e ela logo terminou com esse namorado, logo que ele nasceu, acho, ou antes, e casou-se com esse outro rapaz, que já cuida desse garoto até agora. O menino sabe disso? Com quem que essa criança aprendeu a mentir? Com quem, gente? Com quem? Com a família. A criança aprendeu com a família, porque esses pais não têm coragem de dizer para ele tem 12 anos, cuida com maior amor, você tá entendendo? Não é uma família saudável, tá vendo que não é? A criança já tá com problema, e um problema sério. Ah, mas eu não tenho coragem. Se eu contar, eu não tenho coragem. Quer dizer, precisa ter o contato com a verdade. Exatamente. Mas aí tendo contato com a verdade, mesmo sendo... Porque a criança tem direito de saber e o pai tem direito de pertencer. Só por isso, gente. O pai tem direito a pertencer, né? Entendeu? Então depende, não dá pra... Lembra, não dá pra gente falar isso, porque tem que ver, não dá, tem tantas sutilezas, né? Tudo que eu estiver falando, gente, assim, não é uma regra, tá? A gente tem que ver a configuração, tá? Porque tem vários... E tudo é relativo, tá? Tem que ver o que está acontecendo no próprio sistema. Sim. Ah, lembrei, olha como é bom, a coisa vem.
Olha como o Bert Hellinger trata essa questão de com quem que os filhos ficam se houver uma separação. Sabe qual que é a resposta dele? Para vocês, com quem que os filhos devem ficar? Pode falar, gente. Com quem eles gostam. Com quem eles gostam. É? Ó, que é com quem eles gostam. Será que é assim mesmo? Deveria, né? Com quem você acha? Não, eu preferia comigo. Certo. Ela já foi mais autêntica. A maioria fala que é com a mãe, gente. Sabe o que o Bert Hellinger fala? Querem que eu responda? É muito incrível. Com aquele que mais sabe respeitar e honrar o parceiro. O parceiro? O parceiro. Olha que coisa elevada. É claro, gente, é a pessoa mais ética do casal. É aquele que vai deixar o filho amar o outro do jeito que ele quiser amar. Porque se é o pai ou a mãe que fica, seu pai é isso, seu pai não sei o quê, seu pai não queria nada, seu pai não fazia nada, seu pai... Esse não é o pai, não é a pessoa mais adequada para cuidar dos filhos, porque essa criança vai ter o quê? Alienação parental. Ele fica contaminado. Ele fica constrangido de gostar do pai, porque essa mãe fica apurrinhando ele, ou o pai, entendeu? Então ele fala, o melhor é aquele que mais sabe honrar e respeitar o parceiro. Então pode ser o homem ou pode ser a mulher. É elevado demais, não é, gente? É amor muito elevado. E está correto. Se a gente for olhar objetivamente, a gente vai ver que está correto. Tudo bem? Vou seguir aqui. 4. O nível de amor eros, né? Que quando já vem o amor de intimidade, uma intimidade maior, onde entra a sexualidade, onde eu monto a minha própria família. Então aqui, gente, o 4 é a divisão, é onde secciona, né? Por isso que sexo é uma coisa muito séria. Porque sexo, eu vou mostrar aqui nessa aqui, ó. É onde, olha aqui, você deixa essa família, lembra que é o amor de mãe, de pai, ainda de filia, que é amigo, você vai deixar esse nível de amor passado e vai entrar para esse nível de amor futuro, que é quando você vai estar no lugar de mãe ou de pai. Então sexo é para seccionar, para separar o passado do futuro. Não é para sair aí avacalhando não, viu, gente? Sexualidade, seccionar a família do passado para montar uma família nova. A partir de Eros nascem os filhos. E cada filho é um casamento, viu, gente? Ah, mas eu não assinei documento. Ah, mas eu não morei junto. Não importa. Teve um filho, um casamento. Ah, mas só foi um aborto, um casamento. Ah, mas foram 3 abortos, 3 casamentos. Se foi com pessoas diferentes, né? Cada filho é um casamento. Por causa disso aqui, ó. Porque é uma nova família. Um filho é uma família. Claro, já é pai, mãe e filho. É óbvio, gente. Claro. Não é natural? É tão simples, é tão natural que a gente complica, porque a gente prefere fugir do natural, né? O natural é o que é saudável. Materno, 5º nível, o amor da presença, que preenche as suas necessidades básicas. A função materna é segurança. Paterno, amor da distância. Ah, mas o seu pai vivia viajando, nunca ficava em casa. Oh, meu Deus do céu, esse homem não era um pai certo para você, porque eu não saía de casa, nem parei até de trabalhar para cuidar de você. Mas esse pai aqui, a função dele, olha só, gente, é te levar para a vida, não é para você ficar em casa. Ele está fazendo assim com você, meu filho, vai para o mundo, tua vida é lá, não é aqui. Então é uma função muito importante. Já estou sem tempo, né? E agora? Vou só terminar aqui, tá? Então, quando acontece o contrário, é problemático, porque tem família que a mulher vai trabalhar, vai para a vida e o marido fica em casa, sabia disso? Mas aí é porque estão fora do lugar, Zezé, lembra? Tem que ver o lugar, tem que ver, eu não posso dizer, tem que ver o sistema. Às vezes eles estão em função errada mesmo. Ágape,
7º nível de amor. Depois que minha família já foi para a vida, agora minha família se amplia. Olha que nível de amor bonito. Todos fazem parte da minha família. É um contexto muito mais amplo. Então lembra? Aí a gente já não está olhando mais para o próprio umbigo. Eu não olho só para os meus filhos, eu olho para o mundo. Eu olho para a comunidade, eu olho para os meus amigos de trabalho, entendeu? O contexto de família se amplia. Então é a nossa capacidade de aumentando a nossa possibilidade de amar. Então trabalha-se por algo muito maior. Aqui eu dou, nesse nível a gente dá e não recebe, não espera receber nada em troca. Certo? Então são esses trabalhos, essas atividades que a pessoa vai podendo fazer quando chega nesse nível de amor. Os pais não devem esperar que os filhos cuidem deles, viu, gente? Porque senão o filho está olhando para onde? Para trás. Se já são adultos, cada um cuida das suas próprias vidas, né, Zezé? É. Isso é a lei natural. Mas tem lugares que os pais criam os filhos para cuidar deles. Rapidinho aqui, enquanto o Carlos não está olhando. Inversão do fluxo do amor. Quando os filhos são parentais, né? Que é filho sendo mãe ou pai de pai e mãe. Sabe como é que é, né? Tá assim, viu, gente? Ah, mãe, não sei o quê. E o filho que põe regra em casa e que cuida e pagia a mãe e fica parecendo o pai dela. Filhos parentais e pais infantilizados. Tá assim, ó. Casamentos disfuncionais, quando vai ter filhos desse tipo, ou submisso ou rebeldinho. Você fala A, ele responde B. Você fala C, ele fala D. Pode puxar as orelhas, né? Não tinha umas pisa boa assim. Corrigia, não corrigia, palmatória, não pode mais. Mas não dava um jeitinho, não acertava assim. Né? Na minha época, meu pai sentava na mesa, mandava buscar uma vara. Olha, você que tinha que ir. Tinha que ir lá buscar, tirar a pele da vara e botava em cima da mesa. Fino, e condena. Exato. Aí, ó, dificuldades, né? Isso tudo é problema da desordem, viu? Daquela desordem onde cada um tá fora do seu lugar. Dificuldades de relacionamentos, tanto afetivos ou profissionais, ou dificuldade financeira e doenças. É o que mais tem. Quando esse desequilíbrio tem que colocar as funções em ordens e o amor no nível adequado. Se sair do equilíbrio, volta para o equilíbrio, veja o outro como ele é. Se é adulto, trate-o como adulto. Sem infantilizar, não importa quem ele é. Aí, olha, ó, terceira lei, vamos só finalizar, essa é a última lei, tá? A lei da hierarquia. O que é hierarquia? Ordem sagrada. Aqui é a relação entre os grandes e os pequenos. Gente, essa imagem tá clara, né? Quem vem antes é o quê? Maior. Se é maior, não pode ser filho mandar em pai, filho mandar em avô, criança querer ser não sei o quê, filho querer ser marido de mãe, filha querer ser mãe do irmão, não é assim? Quem vem antes tem prioridade por quem vem depois. Respeito e comando. A função e responsabilidade com o sistema. De quem que é essa função? Pai e mãe. Função não é fazer o que é melhor, o que acha que é certo. É fazer o que precisa ser feito. E se o que precisa ser feito é... Não é, gente. Desculpa, tá? É uma brincadeira, mas a gente sabe que às vezes uma coisinha que você faz assim, você põe o limite que a criança precisa para a vida dela inteira, né? E se for colocado na hora certa, é muito saudável. Isso para que os filhos cresçam, evoluam e sigam para frente, para a vida. Tudo bem? Vamos ficar por aqui então? Carlos? Eu tenho mais quantos minutos? Quem tinha prioridade? Hein? Pois é, ó, parei lá. Ó, a prioridade você não vai deixar falar, né? Prioridade, vamos lá. De quem vem primeiro, tá? Pai da mãe. Pai da mãe, os avós, bisavós, né? E aí, 3 filhos. Quem vem primeiro? O mais velho. O mais velho. A prioridade no sistema é de quem? Dele, tá? Interação com o sistema. Os mais velhos cuidam dos mais jovens. Isso aqui, numa comunidade tribal, funciona super bem.
Quando tem uma situação de guerra, alguma coisa mais premente, fica alguém olhando, ai, minha vozinha, não sei o quê. Não, quem é que tem mais chance na tribo? Quem tem mais chance de sobreviver na tribo? O mais jovem. O que o mais velho faz? Se sacrifica. Ok? Eles vão cuidar, porque a vida vai seguir por intermédio de quem? De quem é mais jovem. É a lei, gente. Para beneficiar o sistema, né? Aí eu vou finalizar aqui, que a gente está terminando nessa aqui mesmo, tá? Então a interação com o sistema, olha lá, aquele primeiro nível, o porneia, né? No primeiro nível é assim, eu sou o mundo. Depois, o mundo cuida de mim. Não é? Estorgé. Mãe e pai cuidam de mim. Depois, faço parte do mundo. Filia. Quando começa a ter amigos. Depois, interajo com o mundo. Eros. Depois, construo um mundo melhor. Mãe e pai. E depois, ágape. Sou responsável pelo futuro do mundo. Olha a diferença, gente. Muito obrigada. Que as nossas famílias sejam cada vez mais saudáveis se a gente conseguir respeitar apenas essas 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Muito obrigada. Boa noite.